estar aqui nesta manhã com vocês. É muito bom falar das coisas de Deus, né? E eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse dia que Ele nos dá. Vamos entregar esse dia na mão do Senhor, pedindo que Ele esteja à nossa frente, nos conduzindo também. Vou estar fazendo uma oração inicial, aí daqui a pouco a gente vai estar falando da palavra. Oremos. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que Tu tem nos dado, pela oportunidade, Deus, de estar de pé por esta manhã. Senhor, nos conduz, fala conosco de forma, Pai, que possamos ouvir a Tua palavra e colocar em prática no nosso coração. Senhor, abençoa nesta manhã cada lar, Senhor, cada família, aonde quer que esse vídeo chegue, que a Tua presença chegue nessa vida, Senhor, nesta casa, Pai. Que a Tua mão seja estendida, Senhor, sobre cada um nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Fala, Paizinho, conosco, Espírito Santo de Deus. Toma o primeiro lugar, que eu não fale de mim, mas fale daquilo que o Senhor assim me conduzir. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa reflexão fala sobre espelho. E essa palavra, Deus foi confirmando através de várias situações. Eu pude sentir o Senhor confirmando que seria essa palavra. Deus falou comigo através de uma pregação que eu estava ouvindo. E quando passou acho que uns 2 dias, o Wallace comentou que teve uma aula sobre isso, o curso que ele está fazendo sobre espelho. E eu achei interessante porque a palavra de Deus, ela fala sobre espelho. E a gente vai estar lendo, vou estar deixando para vocês, em 2 Coríntios 3, 18, que diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, essa palavra aqui que Paulo ele escreve em 2 Coríntios 3,18, fala sobre o espelho, fala que mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Paulo, quando ele fala essa palavra, se você ler os versículos anteriores, ele fala a respeito de Moisés, quando Moisés ele sobe naquele monte para estar com o Senhor, quando ele passa alguns dias ali orando e buscando, quando Moisés desce do monte, a face de Moisés refletia a glória do Senhor, refletia a luz do Senhor. E as pessoas não conseguiam olhar para ele, tamanha era a luz que refletia do rosto de Moisés. E Paulo, ele, através de Coríntios, ele traz essa palavra que nós também, como espelho, devemos refletir a glória do Senhor. E a palavra espelho, ela significa para a gente, né? Hoje o espelho que a gente conhece, o espelho, ele reflete a imagem de outro. E na aplicação da palavra, o que seria espelho? O nosso espelho seria o outro. O que o outro nos vê? O espelho seria o retorno da imagem que o outro tem a nosso respeito. E foi isso que o Wallace tem aprendido na aula dele e eu achei interessante, porque isso aí traz para a nossa vida uma reflexão importante, que nós somos espelhos e nós devemos refletir a glória do Senhor. Aí eu faço uma pergunta nesta manhã: o que você está refletindo? O que os outros estão vendo em você? Qual é a imagem que você está passando para os outros? Será que é a glória de Deus? A nossa vida, ela precisa refletir a glória do Senhor. Logo no início, né, quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, eu vou estar lendo aqui rapidamente, diz assim, que Deus ele criou o homem à sua imagem. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e
sobre todo réptil que se move sobre a terra. Logo no início, o Senhor, ele criou o homem à sua imagem. O homem, ele é a imagem de Deus. Foi essa a ideia inicial que o Senhor, ele teve para o homem. O homem refletia a imagem de Deus, a glória de Deus. E a gente sabe que logo no início, Deus, ele cria o homem, ele dá capacidade ao homem de governar, de dominar, e Deus coloca o homem num lugar muito bonito. E nesse lugar estava o jardim, era o jardim do Éden, que o homem deveria guardar e lavrar, tinha uma responsabilidade de estar ali dominando sobre aquele lugar, guardando. E a gente sabe que nesse lugar, onde Deus vinha todo dia conversar com um homem, estar com ele, ali também acontece a queda desse mesmo homem. E nessa queda, quando o pecado ele entra, o pecado ele tira essa perfeição, dessa imagem, dessa glória de Deus sobre o homem. O pecado ele vem manchar esta imagem. O homem que refletia a glória do Senhor, agora a imagem dele estava totalmente desfocada. O homem perde essa sintonia. A imagem já não é aquilo que Deus havia planejado. Mas eu quero dizer para você que Deus ele continua tendo o mesmo plano, o mesmo pensamento, o mesmo propósito a teu respeito, a meu respeito. Ele nos vê como a imagem dele, ele nos criou para glorificar o nome dele, para exaltar. E Deus me fez lembrar durante essa palavra, essa pequena reflexão sobre Gideão. Quando Deus olhou para Gideão, apesar de ser uma família humilde, uma família pequena, as palavras que o anjo usa para falar com Gideão é varão valoroso. Apesar dele estar numa situação muito difícil, ele olhou para ele e viu como ele um varão valoroso, uma pessoa forte. Porque quando Deus olha para a gente, é isso que ele vê. Ele vê algo bom, ele vê a nossa capacidade, além do que a gente consegue ver. Então o Senhor, ele investe em nós, ele acredita em nós, ele confia em nós. E é isso que ele fez desde o início. Ele nos deu esse privilégio de poder refletir a imagem dele, de dominar sobre todas as coisas. Era essa a responsabilidade do homem, refletir a glória de Deus em tudo que ele fazia. Apesar de o pecado ter entrado no mundo e ter trazido tantas coisas ruins, ter feito o homem perder essa característica, o Senhor não perdeu o controle. Ainda ele acredita no homem, tanto que a palavra diz que quando ele envia o Senhor Jesus, porque a palavra diz que por um homem Adão entrou o pecado, mas também por outro homem entrou a vida, e a vida passou assim a todos os homens, aqueles que creem no nome de Jesus. Então hoje a gente pode ter essa imagem restaurada do nosso Deus, e a gente precisa deixar que a nossa mente se encha da palavra, se encha daquilo que o Senhor ele tem para nós. Outra personagem que eu pude lembrar foi sobre Josué, que Deus ele acreditava que Josué ele teria aquela capacidade para assumir a liderança do seu povo. E Deus ele fala com Josué após a morte de Moisés. Ele fala com Josué várias vezes: serei contigo, não temas. Porque Deus acreditava na capacidade de Josué para liderar. Deus não olhava com o olhar que às vezes a gente tem, que o homem tem a nosso respeito, porque às vezes o outro olha para nós e vai ver em nós falha, vai ver em nós incapacidade, mas Deus ele vai ver em nós aquilo que ele colocou dentro de nós, a capacidade. Ele vai ver em nós tudo aquilo que é bom para fazer. Ele vê que a gente tem a capacidade de fazer o melhor. Então Deus ele fala com Josué: serei contigo, não temas. E Deus várias vezes ele dá uma palavra de ânimo, porque Deus ele vê além daquilo que a gente vê. Ele acredita em nós, ele confia em nós. E tem uma passagem também sobre Davi, quando Samuel ele vai ali para escolher, um dos filhos de Jessé, que Deus ali envia Jessé, envia Samuel, o profeta Samuel, à casa de Jessé. E quando Samuel vê os filhos de Jessé, ele começa a olhar a aparência, aquilo que estava
poxa, esse é forte, esse é alto, esse sim seria ideal para ser o rei. Mas o Senhor já tinha visto que estava dentro do coração de Davi, um que tinha o coração de Deus para liderar, um que refletia ali a glória de Deus naquela casa, naquele lugar. Então Deus escolhe Davi. O homem muitas vezes vai refletir a imagem errada, vai ver algo errado a nosso respeito. Mas Deus, ele vai ver aquilo que é o certo, que é o correto, porque Deus, ele vê além do nosso exterior, Deus vê o interior. Então, a palavra diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então, nesta manhã eu te peço, para você e para mim, que a gente tome posse da palavra que o Senhor, ele fala, que a gente vai ser transformado de glória em glória, até ser a imagem perfeita do Filho de Deus. Então, que a gente possa ficar com a imagem que Deus tem a nosso respeito, que ele reflete, através de nós. Jesus, ele fala, nisso conhecereis que sois meus discípulos, que as pessoas vão conhecer nós que somos os discípulos dele, quando a gente amar um ao outro. Então eu coloquei aqui, plante amor, reflita a glória do Senhor através de sua atitude, assim como o Senhor te ama e cuida de você, ame os outros. Aquilo que ele faz em sua vida, faça pelos outros. Assim você vai refletir a glória do Senhor. Quando as pessoas olharem para você, ela não vai ver mais uma imagem desfocada, ela vai ver verdadeiramente a imagem de Deus na sua vida. Então você, nesta manhã, é uma pessoa que o Senhor escolheu para refletir a glória e a imagem dele. Como o pastor Douglas Gonçalves, ele fala, você é uma cópia de Jesus. Amém? Então, guarda essa palavra no seu coração, e eu creio que o Senhor nesta manhã vai trabalhar e vai tirar todo aquele pensamento ou imagem negativa que porventura alguém falou, alguma palavra a seu respeito, e o Senhor vai colocar a palavra certa, o pensamento certo que ele tem ao seu respeito. Então tome posse dessa imagem que o Senhor tem, reflita a glória dele na vida dos outros. Amém? Assim eu deixo essa palavra e peço que o Senhor abençoe você. Fica na paz. Um abraço.